que é o maior adversário de Jesus, mantendo uma mulher encurvada durante 18 anos. Coisa que talvez as pessoas olhavam e diziam assim, isso é uma coisa normal. A situação dessa mulher é normal, totalmente normal. É assim mesmo que acontece. Ela está encurvada, isso é uma coisa normal, isso acontece com algumas pessoas. Outras pensavam, não tem mais solução para essa mulher. Se ela está encurvada, não tem como ela voltar a se endireitar. Então ali estava Satanás prendendo a mulher durante 18 anos. Ela não nasceu encurvada. Ela estava encurvada há 18 anos. Houve uma época na vida dela, talvez quando ela era novinha, quando era criança, que ela vivia normalmente. Mas de repente, Satanás, através provavelmente de um demônio, a encurvou. E ela andava só encurvada. 18 anos. Então ali estava Satanás prendendo aquela mulher. Mas ali também, eu não sei se vocês observaram, havia outros adversários de Cristo. Outros adversários de Cristo que eram aliados de Satanás. Por incrível que pareça, tudo isso aconteceu dentro de uma sinagoga de judeus, aonde se buscava a Deus, aonde o próprio Cristo estava, aonde o próprio Senhor Jesus estava. Note que está escrito, dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Ou seja, nem todos que estavam ali eram a favor de Jesus. Tinha muitos que eram adversários. O que é um adversário? É um inimigo. O principal, por exemplo, o principal da sinagoga, ele não ficou feliz de Jesus ter curado aquela mulher. O principal da sinagoga não ficou feliz. Ele ficou triste. O principal era como se fosse, por exemplo, o padre na igreja católica, como se fosse o pastor na igreja. O principal, o líder, o presidente ali daquela sinagoga. Ele não ficou feliz. Você imagina, se entrasse uma mulher encurvada aqui, assim ó, encurvada, e você sabe, convive com ela na cidade, sabe que ela está há 18 anos encurvada, e essa mulher recebe uma oração e ela endireita, você ia ficar triste? Você ia ficar triste? Não, você ia ficar alegre, eu ia ficar alegre, eu ia dar glória a Deus. Aleluia, viu um milagre. Mas o principal da sinagoga, ele ficou triste, ele ficou contra Jesus e ele não se conteve. Olha, ele não se conteve. Olha o que ele disse. Eu vou ler de novo. 6 dias há em que é mister trabalhar, ou seja, preciso trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser curado, e não no dia de sábado. Ou seja, aquele homem, ele dava mais valor no sábado do que na vida de uma pessoa. E não foi em vão que nosso Senhor um dia disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. É lícito no sábado fazer o bem. Um dia Jesus perguntou para os judeus que estavam na sinagoga, Jesus perguntou para eles o seguinte, antes de curar um homem da mão ressequida, Jesus perguntou para eles, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Dar a vida ou tirar a vida? Então, eles, como eram adversários de Jesus, eles pensaram assim, se nós dissermos que é fazer o bem, ele vai curar o homem da mão ressequida. Se nós dissermos que é lícito fazer o mal, pela lei nós estamos até pecando, nós não podemos falar isso. Então, eles guardaram silêncio. E está escrito que Jesus, condoído da dureza de coração deles, Jesus curou aquele homem da mão ressequida. Uma pergunta que até uma criança saberia responder, mas por causa da dureza de coração, eles não responderam. Assim também, meus irmãos, nós temos que entender duas coisas, nós que estamos com o pé sobre a terra. Nós temos que entender que existe Satanás e os demônios que são capazes até de encurvar uma pessoa. Isso é a Bíblia que está nos mostrando aqui. Nós não podemos ignorar o fato, Satanás é todo poderoso? Não. Os demônios podem mais com Jesus, nem se juntarem todos e irem contra Jesus, não prevalecem, não tem nem comparação.
mas eles têm um certo poder das trevas sobre as pessoas que não são nascidas de novo. O diabo tem um certo poder para encurvar uma pessoa de 18 anos e manter a pessoa encurvada. Mas o poder de Jesus é maior para libertar a pessoa. Mas nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os espíritos malignos. Mas é só isso? Não. Existem muitas pessoas que são adversárias de Cristo da mesma forma que Satanás é. Vale lembrar o que Jesus diz para os seus discípulos e diz para nós hoje: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Quem são os lobos? Os demônios não são pessoas. As ovelhas são pessoas. Os discípulos de Jesus. E os lobos são aqueles que são adversários de Cristo. Eles não têm dó das ovelhas. Então, por isso que nós devemos orar, devemos nos afastar do mal, devemos tomar cuidado. Se tem uma coisa que é